Fazer uma oração por todos os mais que vencedores. Tome posse de um desses 7.000 carnês consagrados pelo Bispo Bruno durante toda a madrugada no monte, e você será um mais que vencedor. Ele pegou o carnê pela causa, a causa que estava perdida foi ganha. O nosso Deus é fiel e o nosso Deus responde. Debaixo desta unção, só falta você. Bispo Bruno Leonardo, um dos maiores líderes religiosos que temos atualmente no Brasil. Será que ele seria mais um verdadeiramente homem de Deus, que inclusive faz até milagres? Ou seria ele apenas um falso profeta? Ovelha querida, esse ano de 2025, eu quero declarar que na sua vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Quem irá dizer se Bispo Bruno Leonardo é um falso profeta ou um homem de Deus? Na realidade, são as próprias Escrituras. A resposta para praticamente tudo, quando nós questionamos sobre as coisas do Criador, está aqui. Aqueles que não leem são, na maioria das vezes, aqueles que costumam ser enganados, principalmente por esses falsos profetas. E essas pessoas, por falta de conhecimento, acabam como cegos, sendo guiados por outros cegos e caindo todos em um buraco. Bispo Bruno Leonardo, hoje um dos maiores canais, pelo menos no YouTube, se não maior, podemos dizer assim, de conteúdo protestante. Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Acessando o canal do Bruno Leonardo, nós temos aí mais de 49 milhões de inscritos no canal dele. Vídeos com milhões ou centenas de milhões de visualizações, como esse aqui. Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras e por aí vai. 131 milhões de visualizações. Olha isso, olha a quantidade de pessoas que nós temos por aqui, tá? Um vídeo postado há 10 horas atrás, 2,5 milhões de visualizações. É um engajamento realmente absurdo. É algo realmente, literalmente muito grande. E olhando esse canal aqui, me deparei com algo que realmente me chamou a atenção. Algo muito curioso. Uma espécie de carnê ungido. E é exatamente esse o tema do nosso vídeo de hoje, quando falamos sobre Bruno Leonardo. Será que as Escrituras aprovam isso? Em algum lugar, Cristo ou os apóstolos? Essa seria a primeira e possivelmente a última pergunta. Exerceram tais práticas? O bispo Bruno Leonardo, pelo que vemos, oferece aos membros da sua denominação religiosa um carnê, R$50 mensais, a troco de que você poderá, então, pagando esse carnê, ter as bênçãos do Criador. Milagres. Exatamente isso que iremos começar a observar agora. Vamos ver junto aí. Um propósito muito forte. Uma unção consagrada a Deus no Santo Monte. Um chamado dos céus para 7.000 pessoas. E todos que tomarem posse viverão. E todos que tomarem posse viverão. Um chamado para 7.000 pessoas. Será que são só 7.000 pessoas? Com tantas pessoas somente no YouTube? Esse é o primeiro ponto a se observar. Aqueles que têm o seu carnê ungido consagrado viverão. Dê uma pausa, pois já estão trabalhando na programação neurolinguística. Quem não quer viver eternamente? Quem tem o carnê viverá, mas ele sabe que ele não pode pegar tão pesado assim, porque para que você tenha vida eterna, somente por meio de Cristo, da graça de Cristo, que o próprio nome já disse. A graça, ela é de graça. Nós, mesmo não merecendo a graça do nosso Salvador, recebemos ela por conta do amor do próprio Criador por nós. Vamos então continuar aí mais um pouquinho. Já estamos tendo aí, a princípio, um prelúdio de quem é Bispo Bruno Leonardo e as suas práticas. O sobrenatural de Deus. Então o médico disse que a senhora não ficaria,
Não chegaria a 6 meses. Tá, vamos entender aí. A gente viu, aqueles que têm o carnê ungido viverão. Eles dão um espaço no tempo e depois dizem o sobrenatural de Deus. Ou seja, pessoas que têm então esse carnê irão viver algo sobrenatural. E quem não tem? Então não tem direito a isso? Estamos vendo literalmente aqui uma espécie de barganha. Posso colocar até entre aspas. Mas barganhar com o Criador é uma prática que tais líderes religiosos, considerados pelas próprias escrituras como mercenários, costumam fazer. Quando você vê um líder religioso querendo dinheiro, seja com dízimos ou ofertas, para sustentar o templo e toda a sua equipe, juntamente com ele mesmo, saiba que não há amparo bíblico para isso. Eles estão mentindo para você. Nesse caso aqui, estamos indo além. Além dos dízimos e das ofertas, estamos vendo uma barganha. E é justamente alguém que vem trazendo uma multidão gigantesca de pessoas. Nós estamos vendo a pregação de um falso evangelho, de um falso Cristo, um anticristo, que, de acordo com as escrituras, farão milagres e prodígios de uma forma tão grandiosa que, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. Mas o Criador não permitiu que isso acontecesse. E nós, nesse momento, vendo essa barganha, onde as pessoas pagam para terem milagres, começamos a conhecer os frutos de Bispo Bruno Leonardo. O Deus desse altar responde. Responde. Deus é fiel. Ele deu meu fruto e curou minha coluna. Deu seu fruto E curou minha e coluna. curou sua coluna. Olha aqui, ó. Qual é o Deus desse altar? Agora que você conhece, você percebe que estamos vendo o próprio anti-Messias. Não estou dizendo que ele é o anti-Messias, mas sim o sistema de um anticristo. Aquele que se faz passar por Cristo, se faz passar pelo Criador, mas que na verdade não é. Se assentou ali para enganar a muitos. Assim como a serpente enganou a Eva, no fim dos tempos, em Apocalipse, nós vemos o dragão saindo para enganar as nações. Todos estão debaixo desse grande engano, os quais pertencem a essa doutrina, falsa doutrina dos falsos templos e dos falsos pregadores, dos falsos profetas. Nós, nesse exato momento, estamos vendo então dinheiro em troca de milagres. Se analisarmos aí de certa forma as escrituras, quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que em certo momento, quando Filipe estava pregando, conseguindo converter muitas pessoas a sair desse sistema religioso, expulsando demônios, curando pessoas que estavam enfermas, fazendo com que paralíticos, cegos voltassem a enxergar, paralíticos voltassem a andar, ele se deparou com um homem chamado Simão. Isso está em Atos, no capítulo 8, versículo 9. Simão era um mágico, um cara que iludia o povo e com grande poder, entre aspas, ele se passava como homem de Deus. As pessoas atendiam-no. Simão, o mágico, vendo isso, viu que pela imposição das mãos do apóstolo, por exemplo, Filipe, essas pessoas receberam o Espírito Santo e ele disse: olha, eu te dou dinheiro para que você faça isso comigo também. Eu quero receber esse poder. Então, o próprio apóstolo disse para ele assim: que o seu dinheiro seja contigo para perdição, pois você pensou que os dons do Criador se alcançariam com o dinheiro. Você não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o seu coração não é reto diante do Criador. Arrependa-se dessa sua iniquidade. Ou seja, ele pensou que poderia comprar algo do Criador, seja um dom ou, de certa forma, seja um milagre, como é o que estamos vendo com essas pessoas, por exemplo. Pessoas que chegaram a pagar por esse carnê, crentes que agora vão ter os milagres. Alguma possibilidade de eu ganhar? O advogado falou, sua causa tá perdida já. Pode... Aí você veio e fez um voto, pegou o carnê por ele. Foi. Eu peguei antes de acontecer a audiência. A causa que ele pegou o carnê pela causa, a causa que estava perdida foi ganha. O nosso Deus é fiel e o nosso Deus responde. As pessoas que cegamente hoje estão comprando esses carnês, achando que estão ali contribuindo com dízimos,
que vão prosperar financeiramente por dar os seus dízimos, as suas ofertas a esses falsos templos, sustentando falsos templos de pedra, esquecendo-se dos verdadeiros templos. Essas pessoas são justamente aquelas que naquele grande dia o próprio Cristo olhará e dirá: apartai-vos, e você tem aqui a palavra para confirmar isso, né? Aparta-te, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Por quê? São esses que praticam a iniquidade. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.